Olá pessoal, mais um Saúde é Vida, começando aqui na programação da TV Câmara Campinas. Hoje nós vamos falar sobre as hepatites e os riscos que elas podem causar à nossa saúde. Mas antes de entrar nesse assunto, eu tenho um recado aí para você que está em casa, que para participar do Saúde é Vida e sugerir um tema aqui para o programa é bem fácil. É só você entrar em contato pelo nosso WhatsApp. O DDD é o 19, o número é o 97-829-3776. Vai aparecer aí na sua tela também um QR Code para você acessar pelo celular. A hepatite já é a segunda doença infecciosa que causa mais vítimas fatais no mundo. São 1,3 milhões de mortes anuais, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde. No Brasil, a luta contra as hepatites B e C é uma prioridade de saúde pública. Tanto é que o Ministério da Saúde instituiu, com o programa Brasil Saudável, a eliminação das hepatites virais como meta a ser alcançada até 2030. Para explicar tudo sobre esse tema, o convidado do programa de hoje é o infectologista Pedro Martins. Doutor Pedro, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde à Vida. Estou à disposição para tentar tirar as dúvidas sobre esse tema que é tão nevrálgico, assim, né? Tão importante para a gente. Doutor, vamos então começar explicando o que acontece quando alguém está com hepatite. Quais são aí os primeiros sinais que a pessoa começa a apresentar? As hepatites, a gente recebe os pacientes geralmente, né, assintomáticos, especialmente se tratando de hepatite B e C. Às vezes o paciente não tem nenhum sintoma e ele acaba descobrindo o diagnóstico a partir da testagem só. Quando a gente fala em hepatite, a gente pensa imediatamente já num problema do fígado, então os mais antigos vão lembrar daquele amarelão que às vezes dá nos olhos, na pele, embaixo da língua. Então, quando a gente está pensando numa hepatite aguda, ela se manifesta geralmente dessa forma. O sintoma mais importante, assim, que chama mais atenção é a icterícia, que é a coloração amarelada da pele das mucosas, né? Então, dos olhos, da língua, da boca, isso geralmente acontece no paciente. E também pode ter alguns sintomas um pouco mais gerais, assim, inespecíficos, né? De náusea, vômito, um pouco de dor abdominal. E às vezes, quando tem um comprometimento mais grave do fígado, o paciente muda um pouco a coloração da urina, ela fica um pouco mais amarronzada, e pode também mudar a cor das fezes, ela fica um pouco mais clara. Então, esses são os principais sintomas, assim, geralmente acontecem na hepatite aguda, mas também pode acontecer nessas outras hepatites que são mais crônicas, quando o fígado está um pouco mais machucado, digamos assim. Doutor, até gostaria que você explicasse um pouquinho para o pessoal que está acompanhando o que acontece quando a pessoa, né, está infectada com algum vírus da hepatite. O órgão mais comprometido é o fígado, tem outros órgãos que ficam também comprometidos. Como que é a ação, né, viral no organismo? A gente tem 5 tipos de hepatites virais. A gente chama de hepatite de uma maneira mais ampla, né? Mas os vírus eles são um pouco diferentes entre si. Mas a gente aglutinou eles nesse nome de hepatite porque eles dizem respeito, né? Eles têm como alvo principal esses vírus a lesão no fígado mesmo. Então, o fígado ele geralmente é o primeiro órgão e o mais importante a ser acometido pelas hepatites virais, pelos vírus da hepatite. Mas às vezes também a gente pode ter algumas manifestações que a gente diz à distância, né? Manifestações extrahepáticas, manifestações clínicas que acontecem fora do fígado. Então a pessoa, às vezes, dependendo de quanto tempo ela tem o vírus ou de quão grave está a situação, ela pode, às vezes, ter alguns sintomas que não são muito característicos, né, de doença no fígado, mas pode reclamar de algumas alterações na pele, pode ter algumas queixas de dor nas articulações, pode ter algumas alterações renais, então às vezes o exame de urina também vem um pouco alterado. Em casos mais graves, a urina pode se tornar espumosa e até em estágios muito mais avançados da hepatite, pode ter até um comprometimento do sistema nervoso central, né, do cérebro, da pessoa ficar um pouco mais lenta, um pouco mais com dificuldade de processar as informações, né, como se ela tivesse ficando meio que sedada, né? A gente chama isso de encefalopatia hepática. É uma consequência de uma função muito ruim do fígado, de um dano muito grave do fígado
que se instalou, e aí a pessoa pode até apresentar sintomas que são compatíveis com coma, né? De perder a consciência, de precisar de atendimento de emergência ali imediato. Então, é uma doença que tem o fígado como o principal alvo, mas que em alguns casos ela também pode fazer algumas manifestações à distância. E, doutor, aqui no Brasil, quais são os principais tipos de hepatite que são mais recorrentes, né? A gente falou um pouquinho na abertura dos tipos B e C, mas existem outros tipos também, né? A gente, dentre as hepatites virais, elas são numeradas por ordem alfabética, né? A gente tem hepatite A, B, C, D e E. No Brasil, o que é o mais comum são as hepatites B e C. A hepatite C é a mais comum, né? No mundo como um todo, né? A hepatite C é a mais comum, seguida pela hepatite B e a hepatite A. A hepatite D, ela também, que a gente chama de hepatite delta, ela também acontece no Brasil, mas ela está um pouco mais restrita à região norte do Brasil. Então, a gente, geralmente, quando está com um paciente que a gente questiona a possibilidade dele ter hepatite D, a gente pergunta se houve alguma viagem ao norte do Brasil, se existe alguma relação epidemiológica com ele ter frequentado aquela região por algum tempo, que a gente consiga cruzar com a possibilidade dele estar com essa doença. E a hepatite E, ela também ocorre, mas em muito menor número, 0,2% dos casos de hepatite viral no Brasil são por hepatite E. Ela está mais restrita à Ásia e à África, o Sudeste Asiático e à África subsaariana. Então, no Brasil, hepatites A, B e C, sendo a ordem de ocorrência, né, ao contrário, C, B e A. E, doutor, quais são as principais formas de transmissão, principalmente dessas hepatites que são mais recorrentes aqui, né, no Brasil? As hepatites A e E, elas são transmissíveis pela via fecal-oral. Então, é quando a gente tem contato a partir da boca, né, a gente acaba levando alimentos contaminados à boca, né? Então, a hepatite A, que acontece de forma mais proeminente no Brasil, né, ao contrário da E, que está mais restrita à África e à Ásia, a hepatite A, o principal meio de transmissão dela é a partir do contato com alimentos contaminados. Então, se nós temos uma alimentação que é feita em algum local que não tem um preparo adequado dos alimentos, especialmente alimentos que estão crus ali ou mal cozidos, pela manipulação da pessoa, né, do cozinheiro, da pessoa que está preparando um alimento para a gente, se essa pessoa que está preparando o alimento tiver com hepatite A, existe um risco de, ao não fazer uma higiene adequada das mãos, ela levar o vírus até o alimento, e aí, quando a gente estiver consumindo o alimento, a gente pode adquirir o vírus a partir da alimentação. Fontes de água contaminadas também é uma forma relativamente comum, então, pessoas que têm aquisição de água que não é encanada, né, a partir de poços artesianos, se existe algum risco de contaminação ali do poço por conta de um paciente que está positivo com hepatite A e acabou tendo as fezes ali perto do manancial, isso pode contaminar a fonte de água e pode ser uma fonte de disseminação também. A hepatite A, ela também se apresenta de uma maneira um pouco diferente das outras, assim, no sentido de que ela também pode ser considerada uma infecção que pode ser sexualmente transmissível, né? Então, durante o ato sexual, se a pessoa leva a boca ao ânus, existe um risco de, caso a pessoa que está recebendo sexo oral tiver os vírus da hepatite A ali no ânus e estiver eliminando nas fezes, existe o risco da pessoa adquirir a infecção por hepatite A partir do sexo também. Não pela penetração, não pelo contato do sêmen, mas pelo esse contato durante o sexo oral. Já as hepatites B e C, elas têm uma forma de transmissão um pouco diferente, que a gente chama de parenteral, que é uma via que está mais relacionada ao contato com sangue contaminado e à relação sexual. Então, as duas principais formas de aquisição das hepatites B e C são, né, a partir desse contato, de um contato com sangue contaminado. Então, a gente destaca muito, assim, das mulheres que vão ao salão para poder fazer unha, né? O alicate de unha, se ele não for bem esterilizado, ele pode transmitir hepatite. A gente não valoriza, né? Acha que é uma coisa frustra, mas é um mecanismo de transmissão importante. Se a gente não consegue garantir que aquele salão de beleza, aquele local, aquele centro de estética, não faz a esterilização adequada dos objetos, a gente pode pegar a hepatite A partir da manicure. Então, a gente sempre
frisa com as pessoas que vão ao salão para poder fazer unha, que essa é uma via de transmissão. A gente conversa com os homens também, que geralmente vão no barbeiro, né, fazer a barba, cortar o cabelo, e aí às vezes o barbeiro usa a gilete também, né, usa aquela lâmina para poder fazer o acabamento. Se ele precisa trocar essa lâmina a cada cliente, né? Porque se houver o contato com sangue de um cliente com outro, existe esse risco de transmissão. É, Locais que fazem piercing, tatuagem, isso tudo tem que ser feito com material estéreo, tem que ser feito com material descartável. Eu não posso aproveitar a agulha que eu usei num cliente para poder fazer uma tatuagem para poder fazer com uma outra pessoa, porque existe o risco de transmissão também dessa forma a partir do contato com o sangue, né? É, Até 1993, a gente também não testava o vírus da hepatite C durante as transfusões, né? A gente não conhecia o vírus da hepatite C. Então, pessoas que receberam sangue, né, receberam derivados de sangue de 93 para trás, podem ter adquirido hepatite C a partir dessa via transfusional, né, de ter recebido uma bolsa de sangue, podem ter adquirido. E a outra via de transmissão também acaba sendo a via de transmissão sexual. Acho que essas são as mais importantes assim que a gente tem para poder delimitar do compartilhamento de objetos, né, com potencial contaminação por sangue. Uso de droga injetável também é importante, então é importante ter o descarte apropriado das seringas e das agulhas, não compartilhar a agulha durante o uso, para minimizar o risco de transmissão dessas hepatites que se transmitem a partir do contato com sangue contaminado. É muito importante você ter chamado a atenção para essa questão das manicures, né? Da questão das tatuagens, os piercings, né? Porque as pessoas acabam fazendo e não se atentando muito realmente a essa questão da segurança sanitária, né, doutor? A gente tem, assim, tem alguns locais, assim, de grandes centros, assim, de festas, às vezes festivais e tal, que tem muita tatuagem flash, né? Você tem um painel de tatuagens, assim, exibidas, tá num preço barato, e aí você faz assim, vou fazer uma tatuagem agora para poder gravar esse momento, que eu tô aqui com os meus amigos e tudo mais. Certifique-se sempre de que as coisas estão sendo feitas da maneira mais segura possível, que as agulhas são descartáveis, que a tinta está sendo utilizada ali só para você, né? A gente tem sempre existe um certo receio, né, de falar sobre hepatites virais, de pensar de que isso é única e exclusivamente uma IST. A gente recebe às vezes umas senhoras, alguns senhores de idade assim no consultório, e eles ficam muito consternados assim quando a gente fala assim, olha, o resultado deu positivo para hepatite B ou C. E eles pensam assim, nossa, mas eu sou casado há 20 anos, eu só tenho meu marido, eu não tenho relacionamento com mais ninguém. E a gente vai tentar procurar um pouco na história. Foi uma transfusão que ela fez na década de 80, é a manicure que usa o alicate, e aí a gente não tem uma garantia de que isso está sendo esterilizado da maneira mais correta. Então a gente tenta desmistificar um pouco também esse estigma que envolve algumas doenças que têm potencial de transmissão sexual, mas que também não são a única via, né? Então, ter noção de que essas coisas podem acontecer e que elas não estão necessariamente relacionadas ao comportamento sexual único e exclusivamente é importante para a gente poder alcançar essas pessoas, entender que elas não estão isentas de risco, né? E que elas podem buscar diagnóstico, né? Fazer os testes para ver se estão com a doença e buscar tratamento. Com certeza. E também, doutor Pedro, é muito comum a hepatite medicamentosa, por conta aí da automedicação. Essa também é uma preocupação de vocês, né, médicos? Tem aumentado esse número com relação à hepatite medicamentosa? Quando a gente pega os dados do Ministério assim, da Saúde para poder entender, né, quais são os estados mais afetados, aonde está o problema, está no Sul, está no Sudeste, está no Norte, Nordeste, Centro-Oeste, está no Rio de Janeiro, está em São Paulo, está em Santa Catarina, enfim, a gente tem os dados do que é de notificação compulsória, né, do que o Ministério pede para a gente notificar obrigatoriamente para a gente justamente ter uma noção de aonde que o problema está acontecendo, aonde que o Ministério deve alocar os recursos, né? Então, se eu estou tendo mais casos no Sul e no Sudeste, talvez o investimento para hepatites virais tenha que ficar mais no Sul e no Sudeste do que no Norte e no Nordeste. Ou então, pelo contrário, será que eu estou tendo menos casos porque eu estou diagnosticando pouco? Então, será que eu não preciso intensificar a minha política de testagem? Enfim, hepatite medicamentosa acaba que não entra
no rol de doenças que são de notificação compulsória pelo Ministério, então acaba sendo um problema um pouco oculto, né? A gente reforça que o paciente deve evitar a automedicação, né? Uma das preocupações é justamente a hepatite medicamentosa, a sobrecarga do fígado por conta do uso dos remédios em dosagens incorretas ou até em dosagens corretas. Uma dosagem que ele já está acostumado a usar, que ele já usou numa outra vez que ele recebeu a prescrição para um outro tipo de problema. Só que dependendo do que estiver acontecendo naquele momento, às vezes um comprimido só, às vezes já é o suficiente para poder desencadear uma hepatite, né? Não é necessariamente dose dependente, não seriam necessários 10 comprimidos para poder fazer uma hepatite medicamentosa. Então, tem alguns remédios anti-inflamatórios, o paracetamol também a gente se preocupa bastante, alguns antibióticos, que ele tem um potencial muito grande de gerar um dano no fígado, então a gente sempre pede para que se evite a automedicação, que se possível busque uma unidade de atendimento, de pronto atendimento, ou uma unidade básica de saúde para poder tentar receber essa prescrição de um profissional de saúde. E, doutor, assim, quais são as principais consequências das hepatites para o nosso corpo, né, para o organismo, até por conta, assim, da pessoa não ter diagnosticado precocemente, aquilo foi sendo deixado, né, a pessoa foi vivendo, e aí as consequências aparecem, elas são graves. A gente tem um potencial de que as hepatites evoluam com gravidade. Geralmente, as hepatites que são agudas, né? Geralmente são coisas que já levam o paciente para emergência, porque é uma coisa que clinicamente o paciente já se sente mal, ele já se assusta com aquilo, porque é um tipo de manifestação que o paciente vai chegar na emergência amarelo, reclamando que ele está com náusea, com vômito, que está com muita dor abdominal, que mudou a cor do xixi, mudou a cor das fezes. Então, geralmente a hepatite aguda já leva o paciente direto para emergência. Ele não costuma esperar resolver porque ele já sente literalmente na pele, né, que a pele fica amarela, que tem alguma coisa de errado acontecendo, ele precisa descobrir o que está havendo. Mas as hepatites B e C, elas às vezes elas não dão nenhum sintoma, então elas conseguem progredir de maneira muito silenciosa, e aí elas podem ter alguma complicação a longo prazo, né? A principal complicação que pode acontecer é a cirrose, né? É a gente ter uma substituição do tecido normal do fígado por fibrose, vira uma cicatriz. E aí, sabe quando a gente se machuca na pele e aí fica aquela cicatriz assim no braço, na perna? Quando você passa a mão, você sente que cicatrizou, mas não é a mesma pele, a sensibilidade não é a mesma coisa. Você sente que faz um elevadozinho assim, não é a mesma pele, né? Então, se o fígado é machucado e ele é substituído por uma cicatriz, a função que ele tinha antes ele para de fazer, ele não consegue desempenhar tão bem. E isso acontece, né? A gente fala de cirrose, a gente pensa logo na pessoa que bebe, que isso está relacionado a um problema de uso de álcool, de etilismo. E os vírus da hepatite, eles podem causar cirrose, mesmo a pessoa sendo completamente abstêmia, nunca tendo colocado uma gota de álcool na boca. Então, isso é uma preocupação porque, às vezes, a gente faz o diagnóstico da hepatite, às vezes, só quando o paciente já chega para a gente em cirrose. Então, já é um quadro muito avançado e que, infelizmente, quando a cirrose já está instalada, a gente não consegue reverter. A complicação mais grave que vem ainda depois da cirrose, que a gente se preocupa, é o câncer de fígado. Esse processo de inflamação e reparo, você machuca o fígado, seu fígado tenta consertar, machuca, tenta consertar. As várias vezes que o fígado vai tentando consertar, isso a longo prazo, isso pode, em algum momento da engrenagem, não funcionar bem, e aí o fígado pode, uma das células pode se diferenciar em um câncer de fígado. Então essa acho que é a complicação mais drástica, assim, mais grave, né? Que geralmente acontece, na maioria das vezes, depois que a cirrose já está instalada. E, doutor, aqui até uma pergunta, né, que pode ajudar outras pessoas. Acredito que estou com hepatite. Onde buscar ajuda? A gente geralmente orienta que a unidade básica de saúde seja sempre a porta de entrada da pessoa pro SUS, em caso de atendimento na rede pública, né? Então, se existe essa suspeita, se você teve contato com alguma pessoa que talvez pudesse estar positiva para hepatite, se você teve uma relação sexual com ela e você se preocupa dessa via de exposição, você ouviu essa entrevista, ouviu em algum outro lugar, a gente está no meio do Julho Amarelo, que é uma campanha
do Ministério da Saúde que tenta fomentar o aumento do número de diagnósticos de casos. Você está querendo buscar a testagem só porque você viu esse panfleto, enfim. A unidade básica de saúde geralmente é aonde a gente recomenda que você vá como porta de entrada, né? Como sendo uma queixa ambulatorial, uma queixa clínica que pode ser resolvida em consultório, de buscar o tratamento, buscar o diagnóstico. Se você acha que você tem alguma manifestação já de doença clínica, talvez o melhor seja a emergência, né? Se você já está amarelo, se você está com náusea, vômito, dor abdominal, o melhor lugar para você buscar atendimento talvez seja uma unidade de emergência, uma unidade hospitalar, uma unidade de pronto atendimento. Mas se é um desejo só de talvez buscar a testagem, o melhor lugar a se ir é a unidade básica de saúde. Então, é a sua clínica da família, é o seu centro municipal de saúde, é o centro de testagem anônima. Então, sempre que você puder ter a entrada a partir dessas unidades básicas, seria o melhor local para você poder fazer essa investigação. Doutor, com certeza, a gente vai fazer agora um rápido intervalo, porque no próximo bloco nós vamos falar sobre a importância de conscientizar a população sobre prevenção, diagnóstico precoce e tratamento das hepatites. Nós já voltamos. Estamos de volta com Saúde é Vida e hoje falando sobre as hepatites virais com o infectologista Pedro Martins. Dr. Pedro já explicou para a gente no primeiro bloco as principais hepatites, né, as mais comuns aqui no Brasil, os sintomas, os sinais. Agora, doutor, vamos falar um pouquinho como que é feito o diagnóstico das hepatites em geral. De uma maneira geral, a gente basicamente só consegue entender o que está acontecendo, quem é a hepatite responsável, né, a partir do exame de sangue, né? A gente tem ofertas de testagem nas unidades básicas de saúde, nas clínicas da família, nos CTAs, que a gente tenta aproveitar a oportunidade diagnóstica daquele paciente que vai ao centro de saúde para que a gente teste HIV, hepatite B, hepatite C e sífilis de uma vez só. Então, geralmente com o teste rápido, aquele teste que fura o dedinho e aí a gente consegue fazer a dosagem ali à beira-leito, né, sem precisar de uma estrutura laboratorial avançada, sem precisar coletar o sangue do braço, a gente consegue dar o resultado para o paciente em no máximo meia hora. A gente consegue pelo menos identificar se ele está com hepatite B ou hepatite C. A gente ainda não tem, assim, com tanta rapidez, né, com tanta velocidade, um teste rápido de hepatite A, então a gente acaba se guiando um pouco mais pelo diagnóstico clínico, né, para o paciente que se apresenta com sintoma de hepatite mesmo, e aí a gente acaba precisando do exame de sangue. Mas a gente tem para as outras duas hepatites, a hepatite B e C, a gente tem a possibilidade de fazer o teste rápido diagnóstico e dar o resultado para o paciente em 20 minutos, meia hora, que é uma coisa super positiva para o paciente, porque a gente já consegue, a partir dali, encaminhar ele para um tratamento, para um segmento especializado. Esses testes são excelentes, né, doutora? A pessoa vai até o Sistema Único de Saúde e consegue já fazer esse teste rápido, como o senhor disse, em minutos, já sabe o resultado. Isso facilita muito o tratamento, né? Assim, isso é excelente, é um teste que tem, as pessoas, às vezes no consultório, elas ficam muito receosas, assim, né, de elas falarem assim, eu fiz um teste de dedinho, mas eu não levei muita fé, não acreditei, eu achei que não fosse, eu acho que o que vale a pena mesmo é o do exame de sangue. Às vezes a gente até precisa de algum outro exame de sangue para poder confirmar, mas a ideia é que esse teste ele seja extremamente sensível, né, que a gente não deixe passar nenhum diagnóstico. Então, às vezes é preferível, né? Vou falar uma coisa meio ruim. Às vezes é preferível a gente dar um diagnóstico errado, falar assim, olha, seu exame deu positivo para hepatite B, hepatite C, a gente vai ter que fazer uma segunda dosagem. E aí a gente faz a segunda dosagem e vê que deu negativo. Ó, desculpa o susto, perdão, é porque o teste é sensível demais e aí veio positivo. É preferível que isso aconteça do que a gente liberar uma pessoa com um teste falsamente negativo, né? A pessoa ter a hepatite, a gente não conseguir diagnosticar e aí ela achar que tá tudo bem porque o teste deu negativo, né? Então, e seguir a vida dela, né? Fazer a próxima testagem dela só daqui a 3 meses, daqui a 6 meses. Então,
Esse exame é super confiável, ele é super sensível, ele é super importante para a gente poder ter esse dimensionamento e ele consegue dar para a gente uma resposta em minutos, né? Você vai para a clínica da família com a sua queixa, esse teste é oferecido a você, e aí uma vez que você faça o teste dando positivo, né, a gente vai fazer o direcionamento para o tratamento da melhor forma. Com certeza, e são testes sigilosos, assim, às vezes as pessoas ficam com vergonha, ficam tímidas, né, de procurar um posto de saúde, procurar uma unidade e falar, eu quero solicitar o teste da hepatite, porque, como você disse, tem esse estigma, né, relacionado aí à prática sexual, que todo mundo acha que quem tem hepatite é porque, enfim, não usou preservativo, né, e tem esse preconceito ainda, infelizmente, né? É uma coisa assim, eu costumo falar que assim, é uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa, ainda que tenha sido por via sexual, eu acho que isso não pode ser um impeditivo para que você busque atendimento. E o paralelo que eu faço é muito simples, assim, né? Imagina que às vezes tem pessoas que perdem a virgindade na primeira relação, elas engravidam. E tem casais aí que estão tentando engravidar há anos e anos e fazendo, né, várias tentativas, acompanhamento com ginecologista, com obstetra, e não conseguem engravidar. Então, assim, não é uma coisa preto no branco, de que você precisa de muitas relações sexuais, de que isso está relacionado de alguma forma à promiscuidade, a muitas parcerias. Não é isso que acontece. Da mesma maneira que você pode ter 50 relações no mês e não adquirir nenhuma IST, você pode ter uma e adquirir, né? Então, acho que isso a possibilidade de aquisição das doenças pela via sexual não deve ser um impeditivo, uma coisa que dificulte o paciente a chegar para procurar o atendimento. Então, existe uma preocupação também em relação a conhecer as pessoas, né? A gente tem uma política de unidade básica de saúde que prevê que o centro de saúde ele seja um pouco territorializado, para a gente conhecer as demandas daquele local, né? Então, assim, as demandas de Campinas não são as mesmas de Bragança Paulista, entendeu? Então, assim, a gente tem diferenças regionais ali que precisam ser, de alguma forma, territorializadas no espaço para entender quais que são as principais formas de intervenção. Então, às vezes, isso gera um pouco de desconforto no paciente, pelo medo dele encontrar algum conhecido procurando serviço de saúde, pelo medo dele encontrar um agente comunitário de saúde que seja morador da comunidade onde ele está. Então, às vezes, isso são coisas que a gente percebe que afastam a pessoa do diagnóstico e do tratamento. Mas para doenças que são sigilosas, então para hepatite B, hepatite C, HIV, tuberculose, hanseníase, o paciente que ele procura atendimento pelo SUS, ele consegue procurar atendimento em qualquer unidade básica, né? Ele não precisa procurar em uma unidade próxima do território dele. Então, se frequentar a unidade básica de saúde próxima ao território for um problema, ele pode tentar procurar uma unidade que seja perto do trabalho, perto da casa dos pais, perto da casa do amigo, que distancie um pouco desse medo, né? Que às vezes o paciente sente de procurar o atendimento no território pelo medo do julgamento, né? Pelo medo do estigma que ronda algumas dessas doenças, né? São diagnósticos que às vezes as pessoas lidam com um pouco de vergonha, por mais que a aquisição tenha sido, às vezes, a partir de uma tatuagem, ou às vezes por conta da manicure, as pessoas pensam que o que as pessoas vão pensar de mim, né? Então, eu acho que não é por aí, eu acho que a gente tem que trabalhar muito ainda nessa desconstrução do estigma, né, enquanto sociedade, para que, ainda que tenha sido buscado, né, um teste diagnóstico por conta de uma contaminação a partir de uma relação sexual, que isso não seja um impeditivo, né, para que a pessoa busque o tratamento e o diagnóstico nas unidades básicas de saúde. Com certeza, né? Esse medo do julgamento acaba afastando a pessoa do diagnóstico precoce e, consequentemente, aí do tratamento o quanto antes possível. É, eu tenho alguns relatos de alguns pacientes que tem muito paciente fofoqueiro também, né? Assim, digo de estar no meio no mesmo local, né? Aí você encontra um conhecido na fila da farmácia e você pergunta assim: o que você está fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui é problema meu, diz respeito a mim, né? E aí, só que às vezes essa pergunta, né? Você já está com medo ali, com receio de ter um diagnóstico de uma doença, que o médico falou que se você não tratar pode dar uma cirrose. E aí isso vai acumulando na sua cabeça, você encontra um conhecido, ele pergunta assim, o que você veio fazer aqui na farmácia do centro de testagem anônima? E aí eu tenho um paciente que ele falou, ó, tipo assim, eu vim fazer a mesma coisa que você.
e aí ponto, né? Se o paciente não quiser avançar na conversa, ele não avança. Mas eu tenho relatos ruins também de que isso afastou as pessoas completamente do tratamento. Assim, eu não vou voltar para a unidade básica de saúde tendo o risco de encontrar com meu vizinho, encontrar com a pessoa com quem eu trabalho. Então, esse medo do julgamento, esse estigma que ronda ainda algumas doenças, né, especialmente as que têm um potencial de transmissão a partir da via sexual, isso é uma coisa que afasta as pessoas do diagnóstico do tratamento mais precoce, né, que a gente consegue evitar uma progressão mais grave da doença, pelo medo delas serem julgadas, pelo medo do estigma, pelo medo do que as outras pessoas vão pensar. Mas o que eu digo para eles, assim, enquanto profissional de saúde, né, é que essas doenças em específico, elas são é, completamente protegidas por lei e de que a quebra do sigilo é crime, é grave, né? É uma condição que, por mais que você encontre, né, um profissional de saúde, um agente comunitário de saúde que seja seu vizinho, uma técnica de enfermagem, um enfermeiro que seja seu vizinho de prédio, de rua, enfim, nenhuma dessas pessoas está de forma alguma autorizada a quebrar o seu sigilo, porque isso é crime, né? Isso é um crime que é imputável pela Constituição Federal e que a pessoa pode responder legalmente por isso, né? Então, se alguém deu com a língua entre os dentes e aí disse o seu diagnóstico para uma outra pessoa sem o seu consentimento, isso você pode tomar as medidas cabíveis pela lei, porque isso infringe o seu direito ao sigilo médico. Então, não deixe de buscar o seu tratamento, o seu diagnóstico por conta desse medo das represálias que você pode sofrer e saiba que a lei está do seu lado, né? Se alguma coisa desse tipo acontecer, você pode procurar as medidas legais. Com toda certeza, doutor, até emendando um pouco esse assunto, então reforçar aqui para a população por que o diagnóstico precoce é tão importante. O diagnóstico precoce dá oportunidade para a gente começar a tratar as doenças antes que elas possam desenvolver alguma complicação em maior gravidade, né? Então, se a gente consegue fazer o tratamento do mais precocemente quanto possível, a gente evita de perder o paciente, né? Do paciente não valorizar a importância de tratar ele naquele momento. E aí, às vezes, ele só volta a tratar, só volta a buscar ajuda médica quando ele já fez um problema hepático muito grave, um problema muito grave no fígado. Às vezes, já quando está em cirrose, ou às vezes, já quando tem um câncer de fígado instalado. Então, o que a gente procura com tratamento precoce é justamente isso, né? É controlar a doença, no caso da hepatite C, curar a doença, a gente tem essa possibilidade com os remédios de hoje, e permitir que a pessoa viva uma vida completamente normal, que não vai ter nenhuma repercussão clínica dali para frente após esse diagnóstico, esse início de tratamento. Doutor, até aproveitando aí que você falou da hepatite C, que ela tem cura, as demais hepatites têm cura ou tem controle apenas? A hepatite A, ela geralmente ela tem um curso autolimitado, né? Ela não tem nenhum tratamento específico, que é aquela que é transmitida a partir do contato com alimento contaminado ou a partir do sexo oral, quando a pessoa leva a boca ao ânus. Então, geralmente ela termina sozinha, né? O tratamento que a gente faz são medidas de suporte só. Se a pessoa está com dor, toma remédio para dor. Se a pessoa está com enjoo, toma remédio para enjoo. Se está desidratada, está vomitando muito, faz hidratação com soro. Então, assim, às vezes a gente até precisa internar o paciente, mas para um tratamento sintomático, né? Não tem nenhum medicamento específico para hepatite A. E aí, uma vez que você tem hepatite A, você está curado da infecção, e você consegue imunidade para ela para o resto da vida. Você não vai ter hepatite A de novo. A hepatite C, a gente tem cura hoje com o tratamento. É um tratamento que pode durar aí entre 3 a 6 meses, dependendo do caso, mas que tem a possibilidade de curar completamente a pessoa da hepatite C, de forma que não existe a possibilidade dessa doença voltar no futuro, se a sua imunidade cair, não acontece. Se você está curado da hepatite C, você está curado. Já a hepatite B, ela é uma doença que ela tem um pouco mais de controle do que de cura. Ela tem alguns marcadores específicos assim que a gente pede nos exames de sangue. Quando a gente está tentando ver se o tratamento foi eficaz, a gente vai acompanhando isso a longo prazo. Em algumas situações específicas, a gente consegue suspender a medicação. Mas às vezes, na maioria das vezes, é um tipo de hepatite que tem controle, que a gente vai usar um medicamento que às vezes precisa se estender pelo resto da vida para poder evitar que a doença progrida. Mas em alguns casos específicos a gente também consegue alcançar a cura. Falando um pouquinho do tratamento,
A maioria, então, é tratada com medicamentos e esses medicamentos estão, né, disponíveis no SUS? O tratamento de todas as hepatites virais, ele é completamente coberto pelo SUS. É uma medicação que você consegue pegar em algumas unidades. Não sei como é que funciona especificamente em São Paulo, mas tem algumas unidades satélite assim específicas que você consegue pegar com facilidade. Talvez você não encontre em toda a clínica da família, né? Mas se você mora em determinada região, talvez naquele posto maior que tem ali na sua cidade, talvez ali você consiga pegar, se não tiver na sua clínica da família em específico. Mas o tratamento ele é todo garantido pelo SUS, ele é mediante uma dispensação de um formulário que a gente preenche durante as consultas. É, e enquanto o tratamento da hepatite B se torna, na maioria das vezes, um tratamento de uso contínuo, né? Uma medicação que você vai retirar com alguma periodicidade na farmácia do SUS, o tratamento da hepatite C ele tem uma dispensação limitada. Você vai retirar no SUS também, mas por um período ali que vai durar geralmente entre 3 a 6 meses. Não existe possibilidade de você adquirir esses medicamentos pela via particular, então se você quiser comprar numa farmácia particular, você não vai conseguir achar essas medicações para esse fim específico, ainda que o seu tratamento seja conduzido na saúde privada, se você foi num infectologista particular, se você foi num hepatologista particular e ele prescreveu para você, você vai fazer a retirada da medicação pelo SUS. Da mesma maneira que o HIV e a tuberculose, todos os medicamentos de hepatite eles estão só pelo SUS. E, doutor, que práticas são importantes e que podem ajudar a prevenir as hepatites? A gente, para as hepatites de transmissão fecal-oral, né, a gente orienta sempre que você sempre procure se alimentar num local que você conheça, que a cozinha seja passe por vistoria da vigilância sanitária, que seja não tenha uma preparação duvidosa ali dos alimentos, né? Então, se você, especialmente dos crus, né, saladas, assim, comida japonesa, não por conta do peixe cru, da carne crua, do porco cru, não é especificamente por algum alimento em específico, mas é pelo mau preparo, né? Se a pessoa que está preparando tiver o vírus e aí acabar passando o vírus ali durante o preparo dos alimentos. Então, procurar sempre se alimentar, né, em locais que tenham uma higiene adequada do ambiente de trabalho e que os cozinheiros não estejam trabalhando doentes, né, que acho que esse é o principal. Fontes de água sempre encanadas, né, ou de água mineral, tentar procurar consumir uma água filtrada, própria para consumo, evitar consumir água de uma nascente que você não conhece, de um lago, de uma cachoeira ou de um poço artesiano que talvez possa estar contaminado com o vírus, né? Acho que esses são os principais mecanismos de transmissão, como evitar no dia a dia, né? Hepatite A também tem vacina, que é outra maneira da gente se prevenir. É, é uma vacina que está disponível na rede pública para as crianças. É uma vacina que está prevista para ser administrada aos 15 meses de vida. Então, quando a criança tiver 1 ano e 3 meses, ela toma essa vacina. E caso ela tenha perdido essa oportunidade de tomar aos 15 meses, ela pode tomar até os 5 anos. Do contrário, ela só está disponível na rede particular. Para algumas populações específicas, a gente também consegue fazer a hepatite A pelo SUS, a vacina de hepatite A pelo SUS. Então, pessoas que fazem uso de PrEP podem procurar a imunização para hepatite A pelo SUS, que também vão conseguir fazer. Pelo particular, a vacina custa em torno de R$ 600 a dose, mais ou menos, e aí precisa ser dado 2 doses com intervalo de 6 meses, nos adultos, né? Nas crianças é uma dose única, só aos 15 meses. Em relação à hepatite B, a gente também tem vacina, né? A hepatite B a gente consegue, com a vacina da hepatite B, proteger contra a hepatite B e a D, porque o vírus da hepatite D precisa do vírus da hepatite B para poder entrar no corpo da pessoa. Então, se você tiver tomado a vacina da hepatite B de bola, você está protegido contra a hepatite delta, hepatite D, tá? Então, também é uma vacina disponível no SUS para todo mundo, é uma vacina que não tem nenhuma restrição de comorbidade. Você, adulto, jovem, saudável, de 25 anos, se você não tomou, se você não sabe se tomou, perdeu o cartão de vacina, você pode procurar a unidade básica de saúde para poder atualizar seu cartão e tomar a vacina da hepatite B. A hepatite C não tem vacina, dentre elas, então o que a gente orienta são as formas de prevenção da aquisição
no dia a dia, né? Então, a gente pede uma atenção especial a você que é profissional de saúde. Então, você que é dentista, enfermeiro, médico, técnico de enfermagem, cirurgião, qualquer pessoa que tenha o risco de estar envolvida ali num contato hospitalar, de manipular um teste de glicose, um fio de sutura, qualquer objeto perfuro-cortante, uma seringa, uma agulha, né? Se qualquer bisturi, a partir desses mecanismos, caso você entre com esse perfuro-cortante no paciente, você se fure sem querer depois, se sofrer um acidente, isso pode ser uma via de transmissão da hepatite. Então você tem que procurar seu médico do trabalho, fazer seus testes, né, para poder ver se você não tem indicação de fazer alguma prevenção ali após. E estando com as suas vacinas de hepatite B em dia, você não vai correr o risco de adquirir infecção por hepatite B, mas hepatite C ela pode acontecer. Então você tem que estar junto com o seu serviço de medicina do trabalho para poder fazer esse acompanhamento. A gente sempre orienta sexo seguro, né? Então, sempre que tiver relação com camisinha, mas a gente entende que, às vezes, a camisinha não é uma realidade factível para algumas pessoas. Então, a gente sugere fortemente que essas pessoas estejam vinculadas à PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, um medicamento que você toma para evitar a aquisição da infecção pelo HIV. E à medida que você entra na PrEP, você também prevê uma rotina mais frequente de testagem. Então, você se testa de 3 em 3 meses, pelo menos, para poder, caso você descubra alguma infecção sexualmente transmissível, você já tratar ali de maneira imediata, quase, né? Uma janela muito curta para possibilitar que a doença avance e que você possa, talvez, transmitir para outras pessoas a partir da relação também. E aí a última recomendação é dos objetos assim de dia a dia, né? Então, não compartilhar alicate de unha, mesmo dentro de casa. Então, assim, se a sua mãe tem o alicate, é o alicate da sua mãe, tem o alicate do seu pai, não use o alicate compartilhado dentro de casa. Lâmina de barbear, não use para mais de uma pessoa dentro de casa. E sempre que for procurar esse tipo de serviço, ou de manicure ou de barbeiro, na rua, né, em salões de beleza ou cabeleireiro, sempre se certificar de que as lâminas estão sendo descartadas, e são de uso único, e que os alicates e todos os outros instrumentos da manicure estão sendo esterilizados. Se você não sabe, não tem como garantir isso, leva o seu, né? Às vezes a manicure reclama, né? Fala que o seu alicate é cego, que ele não corta direito, que você tem que usar o dela, que o dela é melhor, mas podendo evitar esse risco, leva o seu, leva para molar, para ficar do jeito que ela gosta de usar, mas se você não tiver a garantia de que está sendo bem esterilizado, num estúdio de tatuagem, num estúdio de piercing, de brinco, leve o seu equipamento para poder evitar qualquer tipo de transmissão a partir dessa via de contato com sangue contaminado. Então, acho que essas são as principais formas de prevenção, né? A gente tem vacina para hepatite A e B, para C não temos, e essas outras orientações que são basicamente tentar comer num local direitinho, que tenha um preparo adequado dos alimentos, sexo seguro com camisinha e evitar ao máximo o compartilhamento de objeto de uso pessoal que tem contato com o sangue. Doutor Pedro, para a gente encerrar então, né, nosso segundo bloco, além das campanhas que o governo faz, qual que é a importância também, né, do governo federal avançar nessas ações para a eliminação das hepatites virais até 2030? Ele recentemente falou de um plano, né, que está sendo feito para que essa meta, né, seja cumprida aí até esse período aí de 2030. Eu queria saber da sua opinião sobre essa movimentação, essa mobilização do governo para dar mais atenção a esse assunto aqui. Antes o tratamento das hepatites ele era um pouco complicado, assim, ele não era uma coisa tão simples, né? Às vezes tinha alguns medicamentos que eram injetáveis, que precisava fazer subcutâneo como se fosse insulina. Hoje, de uns tempos para cá, assim, digo dos últimos 8 anos, a situação mudou muito no tratamento das hepatites virais e o SUS conseguiu incorporar essas tecnologias, esses medicamentos ao rol de fármacos, né, de drogas que a gente tem disponível para o tratamento das infecções. Então, ter incorporado isso no SUS já foi um avanço muito grande, porque a gente tem a possibilidade de... essa meta de 2030 a proposta da OMS, da Organização Mundial de Saúde, de tentar eliminar a hepatite viral como um problema de saúde pública, né?
E o que seria isso? É eliminar uma grande parte das complicações de hepatites virais, eliminar uma grande parte dos casos novos de hepatite viral, e minimizar ao máximo o número de mortes por hepatite viral. Né? A gente não pode ter hoje um cenário que a gente tem uma medicação que é distribuída gratuitamente no SUS, que é altamente eficaz, e a gente consegue tratar as pessoas com uma eficácia de acima de 98%, se ela tomar o remédio direitinho. A gente não pode continuar hoje, em 2025, tendo pessoas morrendo de hepatite C, né? Hepatite que mais mata, né? 75% dos óbitos de todas as hepatites são pela hepatite C. Então, acho que a principal coisa que foi feita ao longo desses últimos anos foi a incorporação desses novos medicamentos no SUS. Mas eu acho que a gente ainda sofre um pouco com a dificuldade de diagnosticar novos casos. Eu acho que existe um número de casos que está represado, assim, de pessoas que têm o vírus da hepatite C e da hepatite B, mas que não conhecem o próprio diagnóstico, né? Então, a gente precisa orientar para que essas pessoas busquem a testagem, né? Pelo menos uma vez na vida, que elas vão ao posto fazer essa testagem, para que a gente consiga identificar quem são essas pessoas, né? Que estão com o vírus, mas que ainda não foram oferecidas o tratamento, entender que elas podem tratar, elas podem curar, ou elas podem manter a doença controlada de forma que ela não progrida, né? Então, acho que o que falta é investir, né, para a gente alcançar essa meta, né, um esforço maior em relação à testagem, né, a gente ter campanhas de testagem de maneira mais forte. E aí o Julho Amarelo, ele serve a essa bandeira, né? Ele é uma tentativa da mesma maneira que a gente tem o Outubro Rosa de visibilidade para o câncer de mama, o Novembro Azul para o câncer de próstata, a gente tem um mês dedicado a conscientização sobre as hepatites virais, né, para que a gente esclareça cada vez mais a população, para que a gente busque mais diagnóstico e que a gente vincule essas pessoas ao sistema de saúde para que elas possam se tratar. Doutor, eu gostaria de agradecer muito a sua explicação, né, aqui durante todo o programa e sua participação aqui no Saúde é Vida. Muito obrigada mesmo. Muito obrigado, gente, pelo convite. Fico honrado, é um prazer, assim, é um tema que eu adoro falar, gosto muito. E assim, de mensagem final que eu puder deixar, é sempre que vocês tiverem oportunidade, vocês, colegas de saúde, né, profissionais de saúde, peçam um exame para o seu paciente, né? Não tragam para si, para sua prática clínica, o preconceito que existe, né, lá fora, né? Ah, essa senhora de 65 anos nunca vai ter hepatite, não vou pedir o exame para ela. Peça, né? Porque esse estigma ele é perpetuado por nós também, profissionais de saúde. Então, se você só suspeita de hepatite, se você só suspeita de HIV em populações específicas, sua prática está errada. Você tem que tentar ampliar um pouco seu leque, você tem que tentar alcançar essas pessoas que não estão sendo alcançadas até hoje, para evitar que elas padeçam de manifestações mais graves, de cirrose, de câncer de fígado. Então, e para a população de uma maneira geral, busquem os serviços de saúde para poder se testar, porque existe tratamento, existe manejo, não é uma sentença de morte, não é um atestado de promiscuidade, não vejam as coisas dessa forma, né? Busquem cuidar da sua própria saúde, porque a sua própria saúde diz respeito apenas a você. Então, o que aconteceu não é de juízo de ninguém, né? E o seu caso ele vai ser manejado da melhor maneira possível, sob sigilo, para que nenhuma dessas informações que são tão valiosas, né, tão particulares suas, sejam comentadas com outras pessoas. Então, tenham total segurança de buscar o atendimento, de buscar a testagem, porque a gente está esperando vocês para poder tratar. Obrigado, gente. O Saúde é Vida fica por aqui. Obrigada também ao pessoal de casa pela companhia. Lembrando que você pode conferir todos os conteúdos no YouTube da TV Câmara Campinas. E não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. A gente se vê no próximo programa.